Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este encontro onde nós vamos fazer a leitura do livro e juntos com Maria vamos refletir a nossa fé. Vamos ver como a gente anda neste mundo a respeito da nossa fé. Como está a nossa fé, né? Os nossos passos, a nossa vida, né? A nossa busca, a nossa intimidade com o nosso Senhor e nosso Deus, a nossa oração, o nosso convívio com a nossa família, o nosso convívio com a nossa paróquia, com nossos padre, bispo, né? Com a frequência da Santa Missa e assim por diante. A gente vai poder entrar nesses detalhes junto com Maria e ela vai nos colocando no caminho de Jesus Cristo. E nessa mensagem de hoje, Maria vai nos mostrar um período de 10 anos. E também o próprio Jesus, no Evangelho, ele nos coloca como anunciador da Boa Nova. Aquele que anuncia Jesus, aquele que ensina as pessoas a amar Jesus e a viver uma vida em dignidade. Assim também vem a palavra de Deus hoje, que não vai estar no Evangelho, mas esse Evangelho aqui nos mostra, nos traz, né, essa certeza de que somos enviados para evangelizar. Todo batizado precisa ser evangelizador, precisa ser missionário, precisa então fazer essa busca de aproximar cada vez mais do nosso Senhor e nosso Deus. Vamos invocar então a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos para a leitura do livro. E o livro de hoje é o livro da 28ª edição aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal, que estão aí orando, que estão aí participando, deixando o seu amém. Meu muitíssimo obrigado. Você pode aí entrar no canal, ver aí o shirt e as orações que a gente faz desde o início, como iniciou esse canal e a influência sempre de Nossa Senhora através da oração no meio de nós. Meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Sejam sempre, sempre, sempre apóstolos de Nossa Senhora. Convido sempre mais pessoas a assistirem, compartilhem com mais pessoas para que chegue mais longe o cenáculo de Nossa Senhora. Cenáculo é orar e meditar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Tudo que a gente faz aqui está sempre envolvendo cenáculo. Amém? Vamos então para a leitura do livro, que é o livro da 28ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Vai estar na página 699. Londres, França, 18 de setembro de 1988. Um período de 10 anos. Hoje vieste de toda a parte da França aos pés da rocha sobre a qual apareci como a Imaculada Conceição, para fazer o vosso grande cenáculo de oração e de fraternidade e para renovar juntos o ato de consagração ao meu coração imaculado. Daqui abençoo o meu movimento, daqui abençoo cada um de vós. Daqui abençoo a Igreja e toda a humanidade. Entraste nos meus tempos. Nestes dias, peço-vos que me consagreis todo o tempo que ainda vos separa do final deste vosso século. É um período de 10 anos. São 10 anos muito importantes, são 10 anos decisivos. Peço-vos que os
peço-vos que os passeis comigo, porque entrais no período final do segundo advento, que vos conduz ao triunfo do meu coração imaculado na gloriosa vinda do meu Filho Jesus. Neste período de 10 anos, cumprir-se-á a plenitude do tempo que vos foi indicado por mim, desde La Salete até as minhas últimas e atuais aparições. Neste período de 10 anos, a purificação que viveis há anos atingirá o seu cume. Por isso, os sofrimentos tornarão-se-ão maiores para todos. Neste período de 10 anos, cumprir-se-á o tempo da grande tribulação, que vos foi predita na Sagrada Escritura antes da segunda vinda de Jesus. Neste período de 10 anos, manifesta-se-á o mistério da iniquidade preparado pela difusão cada vez maior da apostasia. Neste período de 10 anos, realiza-se-ão todos os segredos que eu revelei a alguns dos meus filhos, e cumprir-se-ão todos os acontecimentos que vos foram preditos por mim. Por isso, hoje peço-vos que me consagreis todo esse período de tempo, como se fosse um ano mariano mais prolongado e contínuo. Abri-se as portas dos vossos corações e deixais-me agir em vós. Abri-me as portas das vossas famílias, das vossas paróquias, das vossas casas religiosas, e deixai que entre a luz imaculada da minha presença. Multiplicai os vossos cenáculos de oração e vivei na maior confiança e num abandono filial a mim, sem vos deixardes tomar pela vã curiosidade de saber aquilo que vos espera. Que a água da divina misericórdia vos purifique de todo o pecado e faça de vós os novos rebentos para a era da graça e da santidade que preparo cada dia para vós no meu coração imaculado. Desde meu tão venerado santuário, a todos os abençoo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais, ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhes frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. Estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi
e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, a gente vê aqui uma parte muito interessante que Nossa Senhora ela mostra o caminho. E o caminho que Nossa Senhora mostra é o caminho do seu Filho Jesus. É um caminho aonde ela já vinha desde os seus primeiros passos, desde o ventre da sua mãe. O próprio Deus, ele então aqui, ele conduz o anjo. Esse anjo que vem para indicar o caminho do Senhor é a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela vem como um anjo para zelar, para cuidar, para amamentar, para proteger, para amar, para adorar o nosso Senhor e o nosso Deus. Então, esse caminho que Maria traça para nós hoje é um caminho aonde ela viveu, aonde ela caminhou. Então, assim, a gente precisa também colocar dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no trabalho, aonde a gente estiver, os traços de Cristo, os caminhos que Cristo andou e que hoje nos ensina a fazer o mesmo, a caminhar por Ele. Quem pode, fazer uma caminhada ao longo da nossa vida, voltar atrás nos nossos pensamentos, da onde que a gente caminhava, da onde que a gente buscava o Senhor Jesus. Se a gente buscar na nossa mente, a gente vai encontrar tantos detalhes de Cristo na nossa vida, tantos anjos que nos orientou, tantos anjos que o Senhor coloca para que possa nos dar orientação, para que possa nos ajudar a viver uma vida na bondade, no amor e na fraternidade. Então, assim, Nossa Senhora vai mostrando que desses 10 anos que então faltava para que entrasse no tempo, assim, na trajetória do milênio, então a gente pode então sentir o que aconteceu, nós já estamos no século XXI, aliás, não era nem milênio, é séculos, no século XXI, a cada 100 anos. Lá em La Salette, foi no meado do século XIX, no meio do século XIX, para a entrada do século XX. Então, Nossa Senhora aqui coloca, já finalizando o século XIX e entrando no século XXI, esse tempo em que a gente precisa prestar atenção. O que aconteceu lá em La Salette para cá, aconteceu dentro da igreja, se a gente começar então a pesquisar e a ver quanto Papa foi ali então, ordenado ao seu papado e seguiu adiante até a sua morte. O que ele fez pela igreja, os nossos párocos da nossa igreja, como assim
uma história que a igreja teve dos padres. Aqui mesmo a gente teve na minha paróquia uma história muito bonita. Teve um padre alemão, então, que uma pessoa conta, e ela é viva até hoje, ela lembra desse padre alemão, de como ele celebrava a missa junto com os fiéis, como ele era rigoroso para que pudesse entrar na Santa Missa. Tinha que, as mulheres não podiam entrar de roupa de manga curta, tinha que ser de manga comprida. Então, como hoje a gente entra dentro da igreja? Tinha um outro padre também que gostava muito das mulheres colocarem o véu para entrar na igreja. E ele sempre, condenava as roupas, as vestes de decotes alongado e roupas curtas. E hoje, como está a nossa igreja? Como está o nosso amor por Cristo Jesus Eucarístico? Como nós estamos alimentando de Jesus Cristo Eucarístico? Como nós estamos, diante de Jesus? Como é o nosso coração? Nossa Senhora vem nos alertar a isso. Lá em Lançalete, isso veio à tona para acontecer, o que Nossa Senhora vem mostrando para nós. Precisamos compreender mais. Precisamos buscar mais esse caminho. Então a gente vai assim, fazendo essa trajetória na nossa vida, e a gente vai buscando a fazer a nossa conversão, a nossa busca verdadeiramente ao nosso Senhor e nosso Deus, quebrando as correntes do vício, quebrando as correntes do pecado, nos libertando para uma vida nova, uma vida em Cristo. Assim Nossa Senhora quer que nós o façamos. Para isso precisa de oração. Para isso precisa de muita espiritualidade. Buscar muito o Senhor e nosso Deus nas orações cotidianas, nas orações pessoais e nas orações comunitárias, como a Santa Missa, o Santo Terço, grupos de orações, nas pastorais e assim sucessivamente. Nós precisamos fortalecer esse fogo que vai mostrando aqui a leitura de Malaquias. É a própria oração, é o próprio Cristo que vai nos modelando através da nossa oração. E nós oramos, nós vamos então trazendo a purificação, vamos sendo purificados, porque nós vamos trazendo, um momento de mortificação aos nossos desejos. Assim a oração hoje nos mostrou, a oração do dia, esse momento. O momento de muitas renúncias que precisamos renunciar e que nós precisamos também vivê-las. Esse momento com Cristo, essas renúncias. Trazer para as casas religiosas onde vivem as freiras muita oração. Trazer para as casas paroquiais muita oração. Trazer pela Santa Igreja a oração. Trazer pela nossa casa oração. Trazer para o nosso trabalho oração. E na oração, Cristo habita em nós. Cristo está no meio de nós. Cristo conduz o nosso pensar. Cristo conduz a nossa vida, o nosso caminhar. Então, assim, Nossa Senhora, ela mostra que nós vivemos muitos tempos difíceis e vamos viver. Olha só o que aconteceu daqui para trás, no ano de 2000. No ano de 2000, onde entramos no século 21. Quantas doenças, quantas aflições estão aí acontecendo. Quantas guerras,
quantas mortes, quantas profanações no templo sagrado, quantos fiéis deixaram a sua fé, quanto escândalo dentro tanto da Igreja Católica como as igrejas evangélicas, pastores, padres, bispos. Quantos? São muitos. E Nossa Senhora mostra isso. Aqueles que conhece a palavra, que é para evangelizar, começaram a desviar do caminho. E começam a levar muitos a se perder a sua fé. Então a gente precisa ver como o mundo hoje está vivendo nestes séculos que Nossa Senhora colocou. Aqui a gente viu muitas coisas já aconteceu e está acontecendo agora e que está preocupando muitos cientistas é a natureza, né? Esse momento que a natureza entra em fúria preocupa muito, porque vai chegar um tempo em que pode não ter alimento. Vão ficar na escassez do alimento. As chuvas torrenciais destroem as plantações, né? A seca, e aí vai ficando escasso o alimento. Muitas coisas ainda de ruim pode vir a acontecer. Cientistas estão cada vez mais preocupados com o clima, com a mudança climática. E nós podemos também ficar atento, ficar orando, ficar vigilante na oração e nesse caminhar. Não precisa se preocupar com o que vai acontecer daqui para frente. É profecias e a palavra de Deus, ela vai acontecer. Só precisa é que a gente entre numa caminhar com Cristo Jesus em uma busca. Uma outra coisa que eu quero aqui colocar é Jesus Eucarístico, gente. Como Jesus Eucarístico, ele é vivido nos dias de hoje, e aqui a palavra vai falar. Naquele tempo, antes de Cristo, era feito um sacrifício de animais para o perdão dos pecados do homem. Mas Deus recusou, porque o homem é incapaz de fazer algo para que ele possa ser perdoado e viver uma vida eterna. Agora somente em Jesus Eucarístico, que Jesus ali ele se doou, que Jesus ele veio para isso, para se doar em sacrifício, para que então aconteça a vida eterna na nossa vida. Então por isso, gente, mais atenção com Jesus Eucarístico. Vamos ter mais uma firme fé, uma fé que possa trazer para nós um respeito e uma garantia de que quando a gente está ali, o Padre oferecendo e nós oferecendo junto o sacrifício perfeito que nos livra de todo o pecado e nos dá a vida eterna. A gente precisa ter essa consciência que Jesus Eucarístico está ali. Este é o sacrifício perfeito, o sacrifício aonde nós conseguimos ser libertados de todo o pecado, de toda a culpa e viveremos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, vamos ter mais amor, vamos ter mais fidelidade a Jesus Eucarístico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos para a oração final. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, assim com essa oração que fez a irmã Lúcia, lá da Cova da Iria, em Fátima.
Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, seremos testemunha de sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos do combate. Amém. Que a graça de Deus desça sobre nós e permaneça para sempre. Com esse ensinamento da Virgem Maria, e com a sua proteção, e com a sua intercessão, que as portas do céu se abrem e derrame sobre nós as graças do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro. Fique na paz. Fique com nosso Senhor, o nosso Deus.